Neste caso, a manifesta habilidade de Curtis não serviu de grande coisa. O diretor da Central Intelligence Agency, CIA, Richard Helms, não estava disposto a ceder. Ante a gravidade dos acontecimentos, e por sugestão de Kissinger, o presidente Nixon aconselharia poucos dias depois que Helms se demitisse da direção da CIA. Com o fim de reforçar a confiança do Pentágono, a 4 de janeiro era designado o íntimo colaborador de Curtis, General Alexander Haig, como segundo diretor do Supremo Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos. Os jornais publicaram então que a demissão do diretor da CIA era devida a profundas diferenças de Helms com Kissinger em assuntos relacionados com a segurança do Estado. Não estavam errados, embora nunca soubessem as verdadeiras razões daquela drástica operação cirúrgica no topo da Central Intelligence Agency e do Supremo Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos. Uma vez passado o temporal, Curtis regressou a Jerusalém, voltando a tomar parte nos últimos preparativos daquilo que, sem dúvida, ia ser uma das grandes aventuras da história da humanidade. A 25 de janeiro de 1973, o berço descansava já no centro do barracão principal. Fora montado na sua totalidade, com exceção dos 4 pontos de apoio. Estes, por elementares razões de prudência, seriam montados só 1 hora antes da decolagem. Um hábil dispositivo hidráulico permitia total abertura do telhado do improvisado hangar onde decorriam as nossas operações. Desta forma, e de acordo com o previsto, o lançamento do módulo na noite de 30 de janeiro não teria motivos para apresentar especiais dificuldades. Suponho que quem leia este diário se perguntará como um artefato com as características do nosso berço podia elevar-se por cima do Monte das Oliveiras sem chamar a atenção da população e do exército israelita. Muito antes de dar andamento a esta operação, o projeto Zvivil incorporara nos seus módulos, como condição básica para todas, ou quase todas, as missões futuras, um sistema de emissão permanente de radiação infravermelha. O berço, no caso de que trato, dispunha de uma espécie de membrana externa, que cobria todo o veículo, e cujas funções, entre outras que não posso especificar, eram as seguintes. Primeiro, dissimulação do módulo mediante um estudo ou almofada de radiação infravermelha, acima dos 700 nanômetros. Esta fonte de luz infravermelha tornava invisível a totalidade do aparelho, podendo manobrar por cima de qualquer núcleo humano sem ser visto. Como antes dizia, este requisito era inteiramente imprescindível para as nossas observações, sem assim prejudicarem o ritmo natural dos indivíduos que pretendíamos estudar ou controlar. Segundo, absorção, sem reflexo ou retorno, das ondas decimétricas, utilizadas, fundamentalmente, nos radares. No caso das telas militares israelitas, estes dispositivos de segurança foram previamente ajustados às ondas utilizadas por tais radares, 1347, 2400 e 2 MHz. Este processo simples anulava a possibilidade de localização eletrônica do módulo, enquanto era elevado a 800 pés, ponto ideal para a fase imediata de inversão de massa. Terceiro, a membrana que reveste a blindagem exterior do berço, cuja espessura total é de 0,329 metros, devia provocar uma incandescência artificial que eliminasse qualquer tipo de germe vivo e que sempre poderia aderir à sua superfície. Esta precaução evitava que tais germes fossem invertidos tridimensionalmente com a nave. Uma involuntária entrada de tais organismos noutro tempo ou noutro padrão tridimensional poderia provocar imprevisíveis consequências de caráter biológico. Quanto ao inevitável rugido do motor a jato J-85, que tinha de nos colocar no estacionário já mencionado, os cientistas conseguiram reduzi-lo a um silvo agudo, mediante o acoplamento de potentes silenciadores. Outra questão, impossível de solucionar até aquele momento, era o trovão originado no instante da inversão de massa do berço. Felizmente para nós, aquele estampido podia ser atribuído a qualquer dos caças israelitas sobrevoando dia e noite o território, que, ao atravessarem a barreira do som, perturbavam as moléculas do ar, dando lugar àquilo que, em termos aeronáuticos, é conhecido como um bang sônico.
Como acontecera com as 6 experiências anteriores, no deserto de Mojave, o cada vez mais próximo lançamento do módulo modificou-nos o estado de ânimo. Curtis tentou que o meu companheiro de viagem e eu nos afastássemos uns 2 dias da Mesquita da Ascensão. Porém, os nossos passos acabavam sempre por nos levar ao hangar. Como informação puramente descritiva, posso dizer que a referida membrana ou revestimento do berço possui propriedades de resistência estrutural muito especiais. Uma finíssima rede vascular, pelos condutos flui uma liga que pode se liquefazer, mantendo ativa a membrana. Alguns dos seus elementos, para que se faça uma ideia, não ocupam volumes superiores a 0,07 mm3, sendo compostos, por sua vez, por microdispositivos à escala celular. Este revestimento poroso do berço, de composição cerâmica, goza de um elevado ponto de fusão, 7.260,64 graus centígrados, sendo seu poder de emissão externa igualmente muito elevado. A sua condutibilidade, em contrapartida, é muito baixa, 2,07113. 106 cal/cm/s/o/. Para esta membrana é muito importante que a ablação se mantenha dentro de uma margem de tolerância muito ampla. Para isso utiliza-se um sistema de arrefecimento por transpiração, na base do lítio liquefeito. Além disso, foi munido com uma fina camada de platina coloidal, colocada a 0,0108 metros da superfície exterior. Nota do Major. 3 dias antes do início da grande viagem, o chefe de cavalo de Troia convocou-nos para uma última reunião, em que recapitulamos as linhas mestras da operação. Curtis parecia ter a obsessão da nossa segurança. Ambos conhecíamos as respectivas obrigações, porém, a insistência do general inquietou-nos. Que poderia estar a esconder o diretor do projeto Swivel? Meses depois daquela experiência, o meu irmão e eu tivemos oportunidade de conhecer o verdadeiro motivo da sua inquietação. A estratégia a seguir na descida ao Templo de Jesus de Nazaré fora meditada a fundo. Uma vez em terra, e depois de várias horas de verificação de comandos, o meu companheiro de módulo, a quem daqui em diante chamarei Eliseu, teria de permanecer, durante os 11 dias de exploração, no comando do berço. Só em caso de grande emergência poderia abandonar a nave. O meu papel, como julgo ter já insinuado, exigia o desembarque em terra e a aproximação até o mestre da Galileia, a quem deveria seguir e observar durante todo o tempo que me fosse possível. Com o fim de evitar uma provável tentação dos exploradores para reduzir o tempo estabelecido para a operação, o computador central do berço fora previamente programado, sem possibilidade alguma de prorrogação ou anulação do referido programa, para a decolagem automática e para o regresso dos eixos do tempo dos Swivel às 7 horas de 12 de fevereiro de 1973. Nesses instantes, tudo estaria preparado, no recinto da Mesquita da Ascensão, para o regresso do módulo e sua imediata desmontagem. Para um hipotético observador que se encontrasse a curta distância do nosso módulo, e supondo que tivessem sido desativados os sistemas infravermelhos de camuflagem, no instante da denominada inversão de massa, ele teria a sensação de que a nave fora aniquilada. Nada mais longe da realidade. Como já afirmei antes, no instante em que todos os Swiveus correspondentes ao espaço limitado pela membrana mudam os eixos no padrão tridimensional em que está situado o observador, toda a massa integrada no referido espaço deixa de possuir existência física. Não que a referida massa seja aniquilada, dado o substrato de tal massa será constituído pelos Swiveus. Dito de outra maneira, a massa deverá ser encarada como uma espécie de prega da trama dos Swiveus. Os nossos cientistas interpretam este fenômeno como se a orientação desta depressão, ou prega das entidades constitutivas do espaço mudasse de sentido, de modo que os órgãos sensoriais ou os instrumentos físicos do observador não fossem capazes de captar tal mudança. Nesse instante, que podemos chamar T0, o vazio no espaço é absoluto. Não existe uma única molécula gasosa, e como é natural, nenhuma partícula sólida ou líquida, nem sequer uma partícula subatômica, próton, neutrino, fóton, etc., pode localizar-se probabilisticamente no referido espaço ou módulo.
Dito por outras palavras, a flutuação de probabilidade é nula em T. No entanto, tal situação instável dura uma fração infinitesimal de tempo. O espaço vê-se invadido, consecutivamente, por quanto energéticos. Quer dizer, propagam-se no seu seio campos eletromagnéticos e gravitacionais de diferentes frequências. Imediatamente, é atravessado por radiações iônicas e no final, produz-se uma implosão, ao precipitar-se o gás exterior no vácuo deixado pela estrutura desaparecida. Nota do Major. Enquanto durasse a aventura, os homens de Curtis dariam por concluído, no segundo barracão, a montagem do laboratório receptor de fotografias do grande pássaro. Isto permitiria uma rápida evacuação do material do cavalo de Troia, bem como a entrada do pessoal israelita nos hangares. Antes de terminar aquela última sessão de trabalho, Curtis comunicou-nos que, em conformidade com o Pentágono e, naturalmente, com Kissinger, 24 ou 36 horas antes da descolagem a atenção mundial estaria centrada a milhares de milhas de Jerusalém, reforçando assim as medidas de segurança do nosso salto para o século e, efetivamente, tal como o general anunciara, a 28 de janeiro de 1973, e depois de intensos esforços feitos por ambas as partes, os Estados Unidos e o Vietnã assinavam, em Paris, o acordo definitivo que prometia por termo a trágica guerra. A 30 de janeiro, Eliseu e eu pouco saímos do hangar. O dia, na sua quase totalidade, decorreu dentro do berço, verificando os equipamentos. O meu companheiro teve de se submeter a uma última e delicada operação, a inserção no reto de uma reduzida sonda, preparada para recolher as fezes. Estas, tratadas previamente com umas turbulentas correntes de água a 38 graus centígrados, seriam aspiradas durante os 11 dias da sua permanência obrigatória no módulo por um dispositivo miniaturizado que lhe ficou acoplado às nádegas.